Você sabia que os povos antigos temiam muitos eclipses? Essas majestosas interações entre o Sol, a Lua e a Terra, que hoje nos fascinam, eram vistas como algo assustador e muitas vezes maligno no passado. Prepare-se para desvendar os segredos por trás dos eclipses e o motivo pelo qual eles causavam tanto pavor. Imagine um mundo onde a ciência ainda não havia desvendado os mistérios do cosmos. De repente, o Sol, fonte de vida e luz, desaparece no céu, dando lugar à escuridão. O que isso representaria para você? Para nossos antepassados, era um presságio de eventos catastróficos. Mas por quê? E quais eram as crenças associadas a esse fenômeno? Fique comigo até o final e entenda o medo ancestral por trás dos eclipses. Em diversas culturas, os eclipses eram considerados presságios de mau agouro. No Egito Antigo, acreditava-se que o Sol estava sendo devorado por uma serpente gigante, conhecida como Apófis. Já para os vikings, os eclipses eram sinais de que lobos cósmicos estavam devorando o Sol ou a Lua. Na China antiga, dragões celestiais eram culpados por engolir esses astros. Em cada uma dessas culturas, o eclipse representava uma ameaça que, para ser contida, exigia rituais, sacrifícios e súplicas aos deuses. Os eclipses não eram apenas vistos como fenômenos aleatórios. Para muitos povos, eles estavam diretamente ligados a eventos marcantes na Terra, como guerras, desastres naturais ou a queda de líderes poderosos. Os maias, por exemplo, viam o eclipse como uma batalha entre os deuses. Se a escuridão prevalecesse, era um sinal de que tempos de destruição e caos estavam por vir. Não é difícil entender por que, em um mundo onde os ciclos naturais eram vitais para a sobrevivência, qualquer interrupção desse ciclo trazia medo. E com medo do desconhecido, os antigos desenvolveram rituais para tentar controlar o eclipse. No Oriente, tambores eram batidos para espantar o dragão que ameaçava engolir o Sol. Na Índia, pessoas mergulhavam em rios sagrados, acreditando que isso purificaria suas almas e afastaria o mau agouro trazido pelo eclipse. Cada sociedade tinha seu método para lidar com esse medo, muitas vezes ligados às suas crenças e mitologias. Mas nem todos viam os eclipses com medo. Algumas culturas desenvolveram uma compreensão avançada do cosmos. Os maias, por exemplo, conseguiram prever os eclipses com grande precisão. Para eles, esses eventos faziam parte de um ciclo natural, o que lhes conferia uma aura de sabedoria e poder. Os astrônomos na Mesopotâmia e no Egito usavam seus conhecimentos para prever eclipses, muitas vezes influenciando diretamente reis e líderes, o que lhes dava um status quase místico dentro da sociedade. Se nos tempos antigos, eclipses eram um mistério que evocava medo e reverência, hoje a ciência moderna nos deu ferramentas para entender exatamente o que está acontecendo quando a luz do Sol ou da Lua é momentaneamente obscurecida. Os eclipses, tanto os solares quanto os lunares, são agora explicados através de uma compreensão detalhada dos movimentos orbitais da Terra, da Lua e do Sol. Vamos começar entendendo os dois principais tipos de eclipses: o eclipse solar e o eclipse lunar. No eclipse solar, a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando parcialmente ou totalmente a luz solar. É por isso que, durante um eclipse total do Sol, o dia pode se transformar em noite por alguns minutos. Já no eclipse lunar, é a Terra que se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando suas sombras sobre a Lua. Quando isso ocorre, vemos o que chamamos de lua de sangue, pois a atmosfera terrestre filtra a luz solar, dando à Lua um tom avermelhado.
Mas por que esses fenômenos não ocorrem com mais frequência? Isso tem a ver com a inclinação da órbita lunar em relação à órbita da Terra ao redor do Sol. A órbita da Lua em torno da Terra está inclinada em cerca de 5 graus em relação ao plano orbital da Terra ao redor do Sol, conhecido como eclíptica. Isso significa que, na maioria das vezes, a Lua passa acima ou abaixo da linha direta entre o Sol e a Terra, o que impede que os eclipses aconteçam a cada mês. Para que um eclipse ocorra, a Lua precisa estar exatamente alinhada no chamado nó lunar, o ponto onde a órbita da Lua cruza o plano da órbita da Terra. É esse alinhamento preciso que torna os eclipses tão especiais e raros. Mesmo com toda essa explicação científica, os eclipses ainda exercem um efeito emocional sobre nós. Há algo mágico em ver a luz do Sol ser temporariamente apagada ou assistir a Lua se tingir de vermelho profundo. O mistério e o fascínio continuam presentes, embora agora saibamos que não há nenhum dragão ou criatura mitológica engolindo esses astros. Curiosamente, ainda há um resquício do medo ancestral em muitas pessoas. Em algumas culturas, especialmente aquelas que mantêm tradições espirituais fortes, ainda existe a crença de que os eclipses são momentos de introspecção, de purificação ou até de mau presságio. A ciência explica o que acontece no céu, mas os sentimentos ligados ao mistério do cosmos, cultivados por milênios, ainda permanecem vivos na nossa psique coletiva. Além disso, os eclipses foram cruciais para o avanço da ciência. Um exemplo famoso foi o eclipse solar de 1919, que forneceu uma oportunidade para testar a teoria da relatividade de Albert Einstein. Durante esse eclipse, cientistas puderam observar a curvatura da luz das estrelas ao passar pelo campo gravitacional do Sol, confirmando as previsões da relatividade geral. Sem eclipses, nossa compreensão do universo poderia ter demorado muito mais para se desenvolver. E assim, ao longo da história, os eclipses evoluíram de fenômenos temidos para espetáculos astronômicos fascinantes. O que antes aterrorizava civilizações inteiras, agora desperta curiosidade e admiração. Embora hoje entendamos cientificamente o que está acontecendo, há algo de profundamente humano no fascínio que ainda sentimos ao assistir a esses momentos raros e poderosos. Ao compreendermos o medo que os eclipses causavam nos antigos, ganhamos uma nova perspectiva sobre como o desconhecido moldou crenças, culturas e mitos. E mesmo que a ciência tenha desmistificado esses fenômenos, podemos ainda nos conectar com essa ancestralidade, não mais com medo, mas com respeito e maravilha por um universo que continua nos surpreendendo. Gostou de saber mais sobre a relação dos antigos com os eclipses? Então não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Assim, você me ajuda a trazer ainda mais conteúdos. E lembre-se de marcar no calendário o próximo eclipse, porque agora você o verá com outros olhos. Fiquem bem, se cuidem e nos vemos no próximo vídeo.